Olá, muito boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Band Eleições. Nós seguimos com as entrevistas com aqueles candidatos à Prefeitura de Campinas que não participaram do debate, que não são aptos a participar do debate da Band com os candidatos à Prefeitura da cidade. Então hoje nós vamos conversar neste primeiro bloco com o Rogério Parada, ele que é candidato pelo PRTB. Nós vamos ter essa entrevista de 12 minutos, então, a partir de agora. Rogério, muito boa noite, seja bem-vindo ao Band Eleições. Boa noite, obrigado. E conosco mais uma vez a Rose, para quem eu já passo a palavra. Boa noite, Rose. Boa noite, Marcos, boa noite, candidato, boa noite aos telespectadores. Bom, candidato, eu vou começar falando sobre a sua declaração de bens à Justiça Eleitoral. O senhor está apontado como um dos candidatos mais ricos, na verdade é o mais rico entre os candidatos daquilo que foi declarado à Justiça Eleitoral, mas o que chamou atenção na tua declaração foi que o senhor colocou lá que o senhor tem 380 mil em espécie guardados e mais 25 mil dólares. Por que essa preferência em guardar dinheiro em casa? Porque isso, sinceramente, é estranho para todas as pessoas. Bom, Rose, eu não me surpreenderia, esperava responder perguntas sobre plano de governo, Campinas, mas vamos lá. Inclusive, ontem você colocou no seu blog que eu guardo esses 380 mil reais na minha casa. Eu não sei como é que você está sabendo que está na minha casa, porque você nunca foi na minha casa. Mas, enfim, até pediria a você que tomasse mais cuidado, porque eventualmente amanhã ou depois pode entrar gente na minha casa procurando esse dinheiro, achando que está lá, fazer alguma coisa com a minha família por conta dessa notícia que você veiculou no seu blog. Inclusive na minha empresa também já tem gente filmando, tirando foto da fachada, etc. Mas é muito fácil de responder isso para você. Fiquei surpreso também de identificar que eu sou mais rico dos candidatos, mas no Brasil existe uma diferença muito grande entre o que se declara e o que se realmente tem. No meu caso, especificamente, como eu sou uma pessoa correta, o que está lá é o que eu tenho de fato. Vou te explicar, você está curiosa, eu acredito que você acha que os eleitores estão curiosos em saber por que eu... Candidato, pois não? Deixa eu só colocar para o senhor, não é curiosidade. Todas as vezes que um candidato coloca o seu patrimônio, a imprensa geralmente ela faz matéria. Então, todas as eleições nós fazemos matérias sobre o patrimônio do candidato. Então, não é uma curiosidade minha, porque não me interessa pessoalmente o que o senhor tem. Eu tenho certeza que a senhora vai perguntar. Eu tenho certeza que a senhora deve perguntar ao candidato Rafa Zimbaldi sobre os 400 mil reais que ele declarou, porque provavelmente então ele só tem 400 mil reais, que provavelmente não daria nem para comprar a residência onde ele mora. Mas, enfim, vamos ao fato. A senhora me perguntou, eu vou responder. Como a senhora deve saber, não sei se vai ser a próxima pergunta, se é que ela vai existir, eu fui sócio de uma empresa nos anos 2000, essa empresa veio a quebrar. Eu tenho isso relatado em vídeos no meu site, quem quiser olhar, www.rogerioparada.com.br, onde eu, por ser sócio dessa empresa, passei por muitas dificuldades, teve um período na minha vida, inclusive, a senhora não deve saber, mas o eleitor é bom saber, eu entreguei caixas de cerveja em bairros da periferia, fiz sabonete com a minha esposa para vender em feiras em Souza, passei por tudo isso. E por conta disso, por conta de ter sido sócio, eu tive toda a questão de crédito minha restringida, até hoje. No sistema bancário eu tenho dificuldade em contrair crédito. Então, desde então, deixo parte do meu patrimônio, obviamente isso não fica na minha casa, viu, Rose? Mas eu deixo parte do meu patrimônio para ter a liquidez, quem entende de planejamento administrativo financeiro entende o que eu vou dizer, eu tenho que ter liquidez, se eu precisar correr num banco para pegar dinheiro, eu dificilmente vou ter crédito, então eu sempre mantive este colchão de liquidez para poder, inclusive, socorrer os meus negócios, as minhas empresas num eventual problema, que, graças a Deus, este valor aí que foi declarado, ele é a minha posição em 31 de dezembro do ano passado, completamente condizente com o meu imposto de renda, esse dinheiro é um dinheiro lícito, foi recolhido todos os impostos relativos a ele, eu mantive esse colchão, o que proporcionou manter minha empresa aberta. Durante esse governo socialista, nós tivemos a pandemia, e o governo socialista do estado de São Paulo e de Campinas fizeram de tudo para fechar as empresas, não nos permitiram trabalhar, por exemplo. Então, parte desse dinheiro, grande parte desse dinheiro, ele não existe mais hoje,
deixo isso claro aqui, inclusive se alguém for me assaltar para tentar pegar esse dinheiro, não existe mais, grande parte dele, eu devo ter ainda uns 20 mil reais guardado em casa, esse sim guardado em casa, mas vai se acabar nos próximos dias. Esse dinheiro foi usado para socorrer minhas empresas, para manter os empregos, para eu continuar a minha atividade. Então, o porquê de eu manter 380 mil reais em espécie e algum dinheiro em moeda estrangeira? Manter liquidez, porque eu sou uma pessoa que tenho dificuldade para conseguir crédito. E como eu tenho negócios num governo socialista, que não é parceiro do empresário, eu preciso me precaver. Eu sou uma pessoa de planejamento e esse dinheiro foi mantido para isso. Mas é um dinheiro lícito, está lá no meu imposto de renda, Receita Federal, tudo direitinho. Não sei se eu consegui ser claro aí. Conseguiu. Candidato, em relação ao custo de campanha, como que o senhor vai financiar a tua campanha? Como eu financiarei minha campanha? Da mesma maneira que o presidente Bolsonaro financiou a dele, contando com os voluntários. Vou pedir dinheiro em rede aí logo pelo doação legal e venho fazendo uma campanha extremamente módica e barata. Você deve estar acompanhando. São vídeos caseiros, vídeos feitos por pessoas ligadas, próximas a mim e colocados na rede. Não tenho como financiar campanha nos níveis aí dos outros candidatos. Candidato, eu queria também debater os assuntos aqui de Campinas, mas o senhor tocou num ponto relacionado ao governo do estado que eu acho que é importante a gente falar sobre isso. O senhor classificou o governo do estado do João Dória como socialista. E eu acho que existe um pouco de banalização em relação ao termo comunismo, socialismo. Eu queria que o senhor falasse por que o governo Dória, na sua opinião, é socialista, rapidamente, assim, para a gente já dar sequência e falar sobre os problemas de Campinas. Claro, eu acho que existe uma banalização em todos esses termos, inclusive no que é direita, no que é conservadorismo também, né? O termo conservadorismo hoje é banalizado, né? Você acha que, por exemplo, conservadorismo é colocado como sinônimo de fascismo, e não é. Conservadorismo é simplesmente um movimento onde as pessoas pretendem conservar os valores que elas respeitam sem destruir os que elas não respeitam. É conservar. Quando eu disse socialista, no sentido até pejorativo, aí você colocou bem, é um governo em que coloca o Estado, né, interferindo 100% na vida do empreendedor. Nesse sentido eu quis dizer, né? O governo do Estado de São Paulo deu claros motivos, haja vista a aceitação do nosso governador hoje, né? O governador João Dória não tem a mesma aceitação, acho que isso é notório. Então, eu taxei de governo socialista porque o Estado ele interferiu na atividade econômica em todos os sentidos, em todos os segmentos, de forma desorganizada, de forma não transparente. Então, eu quis dizer nesse sentido, entendeu? Candidato, o senhor criticou a postura do governador João Dória diante da pandemia do coronavírus. Se o senhor fosse prefeito neste momento, o que o senhor teria feito diferente do que, por exemplo, o prefeito de Campinas, Jonas Donizete, fez neste período? A primeira coisa que eu faria era ter envolvido, né, em dinâmica de planejamento estratégico todos os segmentos da cidade. Os empresários, a sociedade civil, as entidades de classe, os próprios órgãos relativos à divulgação de informações, a imprensa, tudo isso. A prefeitura deveria ter puxado um processo de liderança e coordenação para envolver toda a sociedade na discussão do problema e não impor medidas, vamos dizer assim, padrão, medidas de prateleira que vieram do governo do estado sem serem sequer questionadas, tá? Então, o que eu faria de diferente? Faria isso. Eu, por exemplo, tem pessoal, você deve ter acompanhado isso, pessoal que é ligado aos centros de beleza, né? Pessoal cabeleireiros, manicures, tudo mais, eles até tentaram se organizar para ir conversar com o prefeito, tentar colocar, né, o posicionamento, que o segmento estava simplesmente falindo, acabando, como de fato ocorreu. E a maneira como a administração pública demonstrou a sua parceria com o empreendedor foi passando o nome de todas as pessoas que estavam lá na reunião para o Ministério Público e dizendo que essas pessoas estavam promovendo aglomeração na porta da prefeitura. Então, o que eu faria de diferente? Praticamente tudo, mas principalmente eu colocaria ferramentas de governança, ferramentas de mecanismos de liderança, mecanismos de planejamento estratégico e de controle para enfrentar a crise com a ajuda da sociedade toda.
porque, na verdade, o que a prefeitura fez, ela se colocou como inimiga da população, ela se colocou como algoz da população, né? Ela não foi parceira. Então, a minha maneira de tratar seria essa. Eu chamaria todo mundo para o diálogo e trabalhar, né? Trabalhar incansavelmente para defender os interesses do cidadão de Campinas e não me portar como mais um secretário do governo do estado que nem sabe o que está acontecendo aqui em Campinas e que mandou uma série de medidas padronizadas e todo mundo engoliu e aceitou de forma passiva. Então, o senhor não faria a restrição das atividades econômicas, é isso que eu estou entendendo? Da maneira como ela foi feita em Campinas, não. Sem a participação dos setores, eu não faria. Ela foi imposta, ela não foi discutida. Agora, candidato, em Campinas nós temos uma questão que é a mobilidade social e nos últimos anos no Brasil, essa questão entrou numa pauta para o brasileiro até mesmo antes do combate à corrupção. E nós temos hoje uma concessão que precisa ser licitada, uma das passagens mais caras e muita reclamação no sistema de transporte. O que o senhor faria? Mobilidade social, que você disse, seria o transporte e mobilidade urbana. Seria muito tudo, bem. Tudo. nós Mas eu temos falei um pouco do contrato de ônibus primeiro. Tá. Vamos lá. Com relação a essa licitação, que é uma licitação importantíssima, porque ela vai comprometer 15 anos de administração, ou seja, os próximos 4 prefeitos vão ter que se curvar ao que for determinado nessa licitação, né? O que eu pretendo fazer, isso também está no meu plano de governo. Primeiro, nós temos que fazer uma auditoria e uma análise nesse processo licitatório como um todo, porque a única coisa que tem que orientar esse processo são as questões técnicas, as questões científicas de mobilidade urbana e transporte de Campinas. Esse edital ele não tem que ser, vamos dizer assim, escrito com o objetivo de atender a interesses econômicos ou partidários ou políticos. Então, o que nós pretendemos fazer? Rever esse edital como um todo. Eu tenho certeza que o preço da passagem em Campinas pode ser, sim, reduzido com a participação dos empresários do setor, sentando e discutindo isso, que é muito importante. A metodologia para a composição da tarifa de ônibus, ela tem inúmeros, vamos dizer assim, fórmulas, né? Componentes, variáveis que podem ser negociadas, que podem ser conversadas, podem ser rediscutidas. Então, a nossa ideia é rever esse edital como um todo, conversar com os empresários e com a sociedade e refazer todo o estudo desse edital. Nós não pretendemos mantê-lo da maneira como está. Ok, queria agradecer a participação do Rogério Parada, candidato a prefeito de Campinas pelo PRTB, aqui no Band Eleições. Um abraço, candidato, até mais. Eu que agradeço, um abraço forte a todos, fique com Deus. Agora a gente vai para um rápido intervalo, na sequência a gente conversa com outra candidata à Prefeitura de Campinas. Não saia daí. Estamos de volta com o Band Eleições e neste bloco nós vamos conversar por 12 minutos com a Laura Leal, ela que é candidata à Prefeitura de Campinas pelo PSTU. Laura, boa noite, seja bem-vinda ao Band Eleições. Boa noite aos telespectadores e obrigada pelo convite. Passo a palavra para a Rose. Boa noite, candidata. Boa noite a todos. Candidata, a saúde de Campinas tem tido muitas reclamações e sempre foi uma pasta com maior orçamento, né? O orçamento que vai ser enviado para a Câmara no ano que vem prevê um orçamento de 6,5 bilhões de reais, sendo que 1,5 bilhão vai para a saúde. Mas sempre tem problema. O que a senhora faria de diferente e se a senhora é favorável às organizações sociais nas unidades de saúde? Boa noite, Rose. Na verdade, é muito importante, inclusive, essa sua pergunta. Agora, durante a pandemia, a gente percebeu, inclusive, a importância da saúde pública, né? Boa parte da população não tem acesso à saúde privada e a saúde pública, na verdade, o SUS, né? A existência do SUS, com certeza, evitou com que muitas pessoas morressem. Em relação a Campinas, eu acho que algumas coisas são importantes. Eu vou começar respondendo pelo final. Primeiro, eu sou contra as organizações sociais. Não sei se você viu, inclusive agora recentemente, mais uma série de escândalos
aí envolvendo a utilização de organizações sociais na gestão da saúde pública, e que não é diferente, inclusive, aqui da própria história de Campinas com o Hospital Ouro Verde. Então, nós somos contra, nós achamos que quem tem que gerir a coisa pública são os gestores públicos, mas principalmente quem tem que gerir a coisa pública é a população. Então, acho que a gente tem que partir daí. Porque senão acabamos invertendo, né, a lógica de para que serve a coisa pública. Depois, em relação aos problemas da saúde em Campinas, mais em específico, é isso, as reclamações são sempre muito grandes, o atraso para conseguir consulta, para conseguir exames específicos, uma série de coisas. Nós achamos que, em primeiro lugar, o fundamental é que se tenha um grande investimento em saúde básica, né, a saúde preventiva, inclusive. Nós sabemos que quando a saúde preventiva funciona, a gente diminui pelo menos a superlotação de hospitais, a gente tem muito menos problema com uma saúde preventiva e com as unidades básicas de saúde funcionando de forma mais efetiva. Nós queremos discutir isso com a população, inclusive isso quando você fala em relação ao orçamento, né? O que nós achamos? A gente tem repetido isso bastante porque nós achamos que isso é fundamental e eu acho que na saúde é mais. É que é necessário que a população discuta, inclusive, essas prioridades. Então, a rede de capilaridade que existe, possibilidade de ser desenvolvida em Campinas através do sistema de saúde, é muito grande. Então, nós achamos isso. Nos bairros, nas escolas, nos locais de trabalho, a população também tem que discutir esse orçamento da saúde. Não só da saúde, todo o orçamento da prefeitura, para que a gente tenha um investimento maior a partir das unidades básicas, mas também que os hospitais funcionem, que tenha verba, que tenha possibilidade de fazer os exames. Então, acho que tem que inverter essa lógica aí de como que funciona a saúde pública em Campinas. Indo mais ou menos nessa linha do que a Rose comentou, né, a respeito das organizações sociais, a gente tem outras maneiras, outras parcerias, né, na administração pública, por exemplo, as parcerias público-privadas, e também nós temos as concessões, privatizações, tudo para tentar enxugar a máquina pública, que é um debate que a gente vem tendo, né, nos últimos anos aqui no Brasil. A esquerda, os partidos de esquerda, historicamente são contra, né, principalmente as privatizações. Eu queria saber da senhora como a senhora vê na gestão pública aqui de Campinas, o que poderia, de repente, ou passar para a iniciativa privada por meio de privatização, concessão, ou até mesmo em uma parceria com o setor privado. Então, olha só, nós estamos no campo daqueles que estamos contra, né, a privatização dos serviços públicos, e isso que tem se chamado de enxugamento da máquina pública, na verdade, nada mais do que passar os serviços públicos para a iniciativa privada para que essa tenha lucro e que não se importe de fato com aquilo que a população necessita. Em outras ocasiões, já dei o exemplo do transporte público em Campinas, que é um transporte público caro, né, que vive sob o regime de concessões, é um transporte público caro, no geral muito ruim, inclusive, superlotado, né, com muitas reclamações da população, atende mal a população, e que além de tudo, né, de tudo isso, ainda recebe, além de ser uma concessão, ainda recebe subsídio da prefeitura. Nós achamos que essas parcerias, essas concessões, as privatizações, o que elas têm feito, na verdade, é piorar o atendimento para os trabalhadores que são, no geral, aqueles que precisam do serviço público, por um lado, e, por outro lado, gerar lucro para os grandes empresários, né? As companhias, por exemplo, de transporte público seguem tendo bastante lucro. E cometem absurdos. Agora, durante a pandemia, chegaram ao absurdo de diminuir a quantidade de linhas, mantendo linhas superlotadas, piorando, né, aumentando a possibilidade da população, inclusive, de se contaminar com o coronavírus. Então, nós achamos que isso não funciona. Porque é diferente, olha só, nós achamos que tem que ter uma boa gestão das coisas públicas. Nós estamos contra, por exemplo, o desperdício do dinheiro, a corrupção, o desvio de verbas, estamos contra tudo isso. Agora, nós achamos que junto com a população é possível que se tenha boa gestão daquilo que é público e que atenda às necessidades da população, é isso.
Mas a prefeitura... desde o ano passado... Rose, só deixa eu completar, por favor. Pode ir. A prefeitura tem dinheiro para oferecer esse serviço de qualidade? Por exemplo, o transporte público totalmente municipalizado à população? E não só o transporte público, né? Outras questões que também acabam entrando nas mãos, indo para as mãos da iniciativa privada. Eu acho que tem. A cidade de Campinas é uma cidade muito rica, que é isso, um orçamento de mais de 6 bilhões. Agora, esse orçamento, e é isso que você fala do dinheiro, né? Vou retomar aquilo que eu falei em relação à saúde e que eu acho que vale para todo o orçamento, como havia dito antes. A gestão do orçamento da prefeitura, ela tem que ser feita junto com a população. Nós achamos isso. As concessões têm que acabar. É necessário que se construa uma rede municipal de transporte público. Agora, nós queremos discutir isso com a população. Como isso vai ser feito, em qual escala, o dia a dia de tudo isso, como vai ser gerido. Porque com as concessões nós não conseguimos. Inclusive é isso, a prefeitura não tomou nenhuma medida com a diminuição de linhas. Estou voltando ao exemplo do transporte, que foi por onde a gente começou. E a população não tem nenhuma condição, na verdade, de interferir na forma como essas empresas funcionam. Então nós achamos que tem dinheiro, é uma cidade rica, é uma metrópole, uma das maiores cidades, um dos maiores PIBs. O PIB de Campinas é maior do que do Paraguai, Bolívia, entendeu? Então, acho que isso é possível. Agora, isso nós precisamos inverter a lógica de governar, então governar, de fato, para a população pobre e trabalhadora, e envolver a população nessa forma de governar. Isso nós achamos que é fundamental. Não vai ser meia dúzia de cabeças iluminadas que vão resolver o problema da população, mas há participação efetiva dos trabalhadores na gestão da coisa pública. Rose. Candidata, qual que é a dificuldade que o PSTU tem em passar essa pauta para a população? Porque, como a senhora colocou, o governo é de 6 cabeças iluminadas, mas que teria que ouvir toda a população. Por que a população ela não se sensibiliza com essa agenda do PSTU? Então, Rose, aí eu acho que vamos pegar por várias questões. Em primeiro lugar, eu acho que existe uma máquina ideológica que é absolutamente contrária àquela que a pauta que nós colocamos. Então, o que eu chamo de máquina ideológica? É isso, a imprensa, o governo, que tem, né, um poder de disseminar a ideia de diversas formas, ele é contra isso, porque ele quer manter a coisa do jeito que a coisa está, não tem nenhum interesse de mudar. E, dessa forma, inclusive, muitas vezes bloqueia as possibilidades de que essa pauta chegue, inclusive, na população. Um exemplo disso é hoje, nesse momento, durante as eleições. A legislação eleitoral brasileira, nesse momento, ela funciona de forma que aqueles que são pequenos vão continuar a ser pequenos. E, na verdade, a ideia é que os pequenos desapareçam, né? Sem acesso à televisão, muitas vezes, sem acesso a uma série de espaços que permitiria que a população conhecesse melhor o nosso programa. Então, hoje, o nosso programa ele é passado para a população, o trabalho de formiguinha, né? Do dia a dia, etc. E eu acho que essa também é uma das razões pelas quais não é nem que a população não se sensibiliza, é que não chega até ela, né? Porque os canais que seriam possíveis democraticamente de chegar são bloqueados pelos pequenos partidos de uma forma geral. Então, mas entre as eleições, os outros partidos grandes também não têm esses canais. E vocês também estariam em pé de igualdade, vamos assim dizer, porque o que aparece na mídia são os candidatos já eleitos, mas a gente não tem essa discussão partidária entre as eleições. Não seria o caso de vocês tentarem outras estratégias para poder chegar à população com esse projeto? Não, olha só, eu acho que nós mantemos o trabalho político independente das eleições, inclusive, né? Tem a nossa militância cotidiana. Agora, não é verdade também que entre as eleições não existe debate político, é o contrário, eu acho que ele se mantém.
E ele se mantém, e aí você entra numa roda que é qual? Aqueles que se elegeram, eles têm espaço, por óbvio, né? Eles têm espaço na mídia, por exemplo. Os deputados, senadores, prefeitos, vereadores, e cada qual na sua esfera, eles têm um espaço político amplíssimo na mídia. Se fala sobre política o tempo inteiro. E se fala a partir daqueles que já foram eleitos. Então, você mantém, na verdade, é um ciclo que se mantém. Você, entre as eleições, quem tem espaço são os que estão eleitos, e para se eleger, né, e mantém esse mesmo espaço para aqueles que já foram eleitos durante as eleições. Então, é um ciclo vicioso muito antidemocrático, inclusive, nós dizemos, porque o espaço para as divergências, inclusive, neste caso, fica muito mais limitado. Isso não impede que a gente siga nosso trabalho militante fora do período eleitoral. Pelo contrário, nós achamos que isso é muito importante. Nós achamos que as eleições são uma parte, e nem é a fundamental, da esfera da discussão política. A discussão política tem que se dar no dia a dia, cotidianamente. Isso nós seguimos fazendo. Obviamente, nosso espaço é muito menor, né? Vamos pegar um exemplo. Quantas vezes o Zé Maria, que é o presidente do PSTU, é entrevistado por qualquer um, né? Enquanto isso, você tem deputado, senador, um monte de gente que é entrevistado cotidianamente, se fala para a imprensa cotidianamente. Ok. A gente está com o tempo esgotado. Eu queria agradecer a participação de Laura Leal, candidata à Prefeitura de Campinas pelo PSTU. Muito obrigado, até a próxima. Obrigada, boa noite para você e para os telespectadores também. Rose, um beijão para você, até semana que vem. Beijo, até semana que vem. Tchau, tchau. E a você, muito obrigado pela companhia e até a próxima. Tchau, tchau.